Olá, eu sou João Vitor Xavier e o CNN Esportes S.A. está no ar. Toda semana um entrevistado para falar do mundo dos esportes e do mundo dos negócios. Hoje eu recebo Cláudio Fiorito, CEO da PayPay Sport Brasil, empresa que há quase 30 anos atua no agenciamento de atletas. Cláudio, seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, João. Obrigado. Espero poder contribuir aí com o sucesso do programa. Vamos conhecer um pouquinho mais da trajetória da PayPay e dos seus atletas, quem são os agenciados mundo afora. Os jogadores estão entre os principais ativos dos clubes de futebol. Vendas e negociações são parte fundamental da vida financeira das equipes. E muitas vezes essas vendas envolvem clubes de outros continentes. No mercado europeu desde 1996, a PayPay Sport Management trabalha no gerenciamento da carreira de atletas e participa ativamente desses processos de transferência. Hoje, a empresa está presente em 6 países, inclusive no Brasil, onde chegou em 2020. Com grande atuação nas categorias de base, a PayPay acredita que o Brasil continua sendo um dos maiores exportadores de talento do futebol. Cláudio Fiorito, CEO da PayPay Sport Management Brasil, é o convidado do Esportes S.A. e vai falar sobre a importância do investimento no futebol de base no país, como preparar esses jovens para o mercado mundial, principalmente o europeu, e ainda vai analisar o mercado de transferências do Brasil e do mundo. Ô Cláudio, em quase 30 anos de mercado, o que a PayPay entende que mudou no atleta e no futebol nesse período? Eu acredito que esse processo de profissionalização do futebol, principalmente com a introdução da SAF aqui no mercado brasileiro, ela já vem de um tempo ajudando e contribuindo para a gestão, que é o nosso trabalho de modo direto. Hoje em dia, o atleta ele tem uma necessidade 360 de gestão da sua carreira, do entorno, muito mais do que antigamente. Então, sem dúvida, isso tem mudado e para melhor. Quando fala numa gestão 360, o que você está dizendo é o seguinte: hoje vocês cuidam da carreira inteira. Não apenas do contrato que ele vai fazer com o clube, mas de patrocínio, de vida fora do campo, às vezes até relação familiar. Uma empresa como a PayPay, até onde ela vai na gestão da vida de um atleta? A gente entende que tudo aquilo que o atleta faz dentro de campo é reflexo da vida dele fora do campo. Então, a nossa intenção e o nosso trabalho aqui é gerir o atleta 360, que é um formato que a gente traz para a nossa realidade, em modo que ele possa ter a tranquilidade de entrar em campo e desenvolver o seu papel, que é nada mais do que jogar. Então, todas as responsabilidades, as demandas que um atleta, principalmente do nível dos atletas que nós trabalhamos hoje em dia, tem fora do campo, elas tendem a serem administradas para que isso não atrapalhe diretamente ali a sua performance. Antigamente, o empresário ou o agente, ele cuidava mais da transferência, da ponte. O jogador saía do clube A para o clube B, tinha um empresário ali negociando com o clube A. Sim. E com o clube B. Hoje, além disso, o que vocês cuidam no dia a dia? A figura do agente, do empresário, seja ela a nomenclatura que a gente vem a utilizar, ela surge dessa necessidade de linkar os clubes às oportunidades para que isso pudesse refletir no atleta. Mas hoje em dia, toda essa demanda que nós acabamos de citar fez com que o trabalho se tornasse muito mais complexo. Então, hoje em dia, a necessidade do atleta de ter um empresário, ela se dá muito ao fato dos fatores externos que possam refletir ali no seu trabalho direto, que é jogar futebol no frigir dos ovos. Mas acontece no dia a dia do cara, brigou com a esposa, liga pro empresário. O filho perdeu média na escola, liga pro empresário. O carro estragou, liga pro empresário. Chega a esse nível de relação pessoal, de participar da intimidade da vida do atleta. E eu acho que isso é bacana, de alguma forma, respeitando, é claro, os limites de ambos. Porque isso gera intimidade, gera relacionamento, para que você possa chegar a ter confiança mútua um no outro. Tem a necessidade de você contribuir com o dia a dia do atleta. Então, sim, na maioria dos casos, os atletas, a primeira pessoa que lembra numa dificuldade dali do momento é o seu empresário, com quem ele fala 2, 3, 4 vezes por dia, na maioria deles. Mas acaba que não deve ser fácil, né? Porque tem um ditado antigo que diz que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher.
Só que o caso do empresário, ele vai ter que meter a colher na briga com a esposa, com a sogra, com o filho, com o pai, com alguém que está querendo levar o cara para o investimento que às vezes não é muito bem-vindo para a trajetória do atleta. Sim, eu acho que respeitando os limites da liberdade que o seu trabalho te impõe, tudo agrega de alguma forma, né? Mas a gente está à disposição sempre. Não precisa citar o nome do jogador, porque eu não serei mal educado com você de te expor esse nível. Mas qual foi o caso mais curioso, assim, que já pintou numa madrugada num telefonema desses? O caso mais curioso e talvez o mais comum, certamente, são sempre brigas familiares ou divergências familiares que acabam acontecendo entre um caso e outro. Mas, além de ser o empresário responsável pela carreira, pela gestão da carreira do atleta, você também tem um relacionamento de amizade. Então, é óbvio que num momento de dificuldade, num momento de angústia daquela pessoa que você também chama de amigo na maioria das vezes, ela acaba te recorrendo. Então, nós estamos sempre à disposição, mas, sem dúvida, pequenas intrigas familiares sempre são demandas da madrugada. Já aconteceu de alguém ligar que foi pego no flagrante e precisou ali do apoio, ou o contrário, né? Não, a gente não poderia ajudar muito nesse caso, né? Mas não aconteceu. Mas aconteceram coisas próximas de pequenas divergências por fatores internos, que na maioria dos casos não competem a nós. E a gente ter que intervir ali muito mais como um intermediador, um apaziguador, para que a solução pudesse ali com o tempo ser administrada. Nós estamos à disposição. Ô Cláudio, o jogador de futebol foi criado durante muitos e muitos anos um estereótipo de alguém que muitas vezes não é muito bem formado, não é muito bem formado academicamente e que muitas vezes acaba ganhando muito dinheiro e perdendo isso tudo ao longo da carreira por uma má gestão da sua carreira, da sua imagem e até mesmo má gestão da sua fortuna. O jogador de futebol evoluiu nos últimos anos, vocês estão aí com quase 30 anos de mercado. O jogador de futebol do ano de 2024, ele é muito diferente daquele jogador do final dos anos 90? Sem dúvida nenhuma, hoje o atleta ele está muito mais aberto com essa preocupação e responsável com as pessoas às quais eles colocam em torno para gerir todas essas demandas que o futebol e a vida de um atleta de alto nível requerem dele. Então, com certeza, a dificuldade que eles enfrentam hoje, eu não digo que elas são maiores ou menores do que os que antes vieram, porém, antigamente existia uma demanda que era um pouco menor voltada para essa atividade. Então, a preocupação dos atletas antigamente não chegavam a esse nível. Então, com isso, certamente, a gente pode dizer que houve um crescimento disso. A gente vê muito forte a participação das famílias na vida dos jogadores. Pai, mãe, primo, irmão, esposas, né? A família ajuda mais ou atrapalha mais no dia a dia do atleta? A família, quando ela cumpre o seu papel de família, ela ajuda e contribui para a evolução do atleta. O atleta, acima de tudo, antes de mais nada, ele é um ser humano que existe os seus sentimentos que precisam ser respeitados e o ambiente familiar sempre vai ser essa zona de conforto. Então a família, quando cumpre o seu papel familiar, ela sem dúvida nenhuma é muito importante, inclusive, para a gestão pessoal, profissional e desenvolvimento do atleta. Nós vimos no início que vocês estão hoje em 6 países. O que é a realidade, o que é a diferença de um atleta, por exemplo, aqui no Brasil, para um atleta nos Estados Unidos, para um atleta em Portugal? O que muda na realidade do jogador? Cultura. A PIP decidiu, de fato, se dividir dessa forma, com um representante local em cada país, justamente para que a cultura local fosse administrada como tem que ser. Então, eu não posso exigir, de repente, uma resposta de um atleta europeu que um atleta brasileiro tenha que me dar, ou até mesmo um atleta que nasceu e foi criado nos Estados Unidos, com uma cultura diferente do mercado europeu ou próprio do futebol brasileiro. Então, quando você está mais perto, justamente por isso nós decidimos nos organizar dessa forma, você acaba entendendo mais a necessidade daquele atleta como um individual. E com isso você consegue contribuir de forma melhor. Vocês cuidam hoje, por exemplo, da carreira do Lukaku,
um dos grandes jogadores do futebol mundial, do futebol belga. O que muda na formação de um atleta como ele, na cabeça de um atleta como ele, para um jogador que está aqui no Campeonato Brasileiro? A demanda e a necessidade que o patamar que ele, por exemplo, alcançou requer dele. O Kaká é uma pessoa, hoje é um atleta de altíssimo rendimento, que existe uma estrutura empresarial toda voltada para ele de forma individual, que de alguma forma, devido às proporções, no mercado brasileiro também é o que a gente procura fazer. E à medida que eles vão se desenvolvendo e vão alcançando esses patamares próximos, essa estrutura tende a crescer de forma igualitária. Vamos pegar esse caso do Lukaku como exemplo. A gente tem grandes jogadores no futebol mundial e é difícil não imaginar que esses caras não sejam uma grande empresa. Um Cristiano Ronaldo, um Messi, um Vinícius Júnior, um Neymar, um Lukaku, um Modric. Esses caras, eles são grandes empresas no entorno. Quantas pessoas cuidam do dia a dia da vida de um atleta como o Lukaku? Cada pilar, por exemplo, que requer o desenvolvimento do atleta, seja um pilar psicológico, mental, financeiro, administrativo, toda e qualquer necessidade que a gente enxergue para que esse atleta, no caso, se desenvolva, é criada uma estrutura individual. Então, atletas como esse que você citou aqui, por exemplo, chegam a ter até 20 pessoas ao entorno somente para criar a estrutura assim. Quando a gente fala de 20 pessoas, tem o que ali nessa estrutura? São 2, 3 fisioterapeutas próprios, um atleta como o Cristiano Ronaldo, por exemplo, vi diversas entrevistas que tem 3 cozinheiros na casa dele, por exemplo, ele só come aquilo que o nutrólogo dele individual fornece para ele de cardápio, cozinhado pelas cozinheiras da casa dele, então depois ele é tratado pelo personal particular dele, então aí você vai somando essas atividades a esses profissionais até chegar... E aí vai o cara da assessoria de imprensa, da rede social, vai o motorista, vai quem cuida da família também, vai, né? Quem cuida das coisas pessoais, porque um atleta desse nível tem muita demanda pessoal do dia a dia. Um atleta, por exemplo, como esse, não tem condições de ir ao banco, de fazer um serviço de concierge. Então, segurança, né? Acredito que deve ter uma estrutura grande de segurança no entorno. Então, passa até de 20 pessoas aí ao entorno dele. É uma grande empresa, é uma multinacional, sem dúvida. E quando vocês vão acertar o contrato de um jogador, numa transferência internacional, sai um jogador do Brasil para jogar nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita, na França, na Itália, isso tudo está embutido no contrato do jogador, ou seja, o clube tem que pagar esses profissionais para o jogador, ou sai da receita do atleta? Ele vai lá e tira um pedaço do salário dele para poder bancar isso. Os grandes clubes com certeza fornecem uma estrutura diferenciada para esses tipos de atletas de alto nível. Então, a maioria desses casos sempre tem um caso de um motorista que está sempre à disposição para uma demanda de uma necessidade. Às vezes um tradutor também, né? Tradutor sempre, quase que no começo, 24 horas à disposição para que ele possa entender, não só dentro de campo, dentro do centro de treinamento, mas também fora para que ele possa resolver as coisas particulares, mas cada atleta acaba tendo a sua necessidade. E aí, com base nisso, a gente administra toda essa equipe que tem que estar em volta dele. Cada atleta tem uma necessidade, às vezes um pouco mais nessa área, às vezes um pouco menos naquela, às vezes um pouco mais de atenção para uma determinada área específica, e a gente trabalha com base a essa necessidade. Chamou a atenção que você falou de muitas especialidades e todas elas muito importantes. Assessoria de imprensa, fisioterapeuta, médico, cozinheiro, nutrólogo, isso tudo é muito importante para o atleta estar bem. Mas cada vez mais se discute no esporte a importância da saúde mental, Sim. que muitas vezes o atleta não atinge o seu máximo porque não está bem mentalmente. O caso mais famoso foi o da Simone Biles, atleta americana. E você não citou essa especialidade, porque ainda não há essa especialidade no dia a dia do futebol, ou hoje os atletas já se preocupam e já cuidam disso com intensidade no dia a dia? Muito pelo contrário. Hoje talvez seja um dos pilares mais importantes dentro desse entorno do atleta. A maioria dos atletas passam ou até mesmo carregam com eles um profissional da área específico para que possa dar um auxílio nessas necessidades. Existe ainda um preconceito que vem sendo quebrado dentro do nosso meio, principalmente dentro do esportes, porque passam essa imagem de que o atleta precisa ter o estereótipo de um determinado padrão, mas quando na verdade são seres humanos e que passam pelas mesmas necessidades de qualquer outro profissional de qualquer outra área. Então é um profissional muito presente dentro do nosso dia a dia e principalmente presente
presente dentro do dia a dia dos atletas, seja ele qual for, dentro de qual determinada necessidade específica deles, seja um psicólogo, seja um profissional de estímulo, tudo aquilo que é voltado para essa necessidade mental é muito presente hoje na vida deles. Aliás, daqui a pouquinho vamos falar sobre o caso do Vitor Reis, jogador do Palmeiras, está aí na alça de mira para ser vendido, um zagueiro por uma fortuna. Daqui a pouquinho vamos falar para a torcida do Palmeiras se o Vitor Reis será ou não será vendido, se tem proposta, o que está acontecendo com ele. Mas você tem atletas como Lucas Silva, como Bastos, Lucas Silva do Cruzeiro, Bastos do Botafogo, John do Red Bull, Maurício Lemos do Atlético. Pegando a sua lista ali, a grande maioria dos seus jogadores hoje estão em clubes que são clubes tratados como empresa. Sim. Que já viraram SAF. O Bragantino não é uma SAF na essência do termo jurídico, mas é um clube empresa organizacional, desde correto. sempre. O Atlético virou SAF, o Botafogo virou SAF, o Cruzeiro virou SAF. Nós viemos de um mercado onde vocês, empresários, eram profissionais e lidavam com dirigentes amadores. Como é que está sendo essa nova realidade de empresários profissionais, cuidando das carreiras de jogadores profissionais, lidando hoje com dirigentes que são profissionais, como é o caso desses clubes todos que eu citei aqui. E mesmo no caso do Palmeiras, que não é uma SAF, mas tem uma dirigente extremamente profissional, muito séria ali no dia a dia do negócio. Como é que está sendo essa relação no dia a dia? Eu quero estender, inclusive, não só o dirigente, a gente tem enxergado esse profissionalismo, mas todas as áreas dentro de um clube que, por exemplo, hoje tem uma organização voltada para a SAF. Porque quando eles passam por um processo de organização voltada para esse profissionalismo, todos os departamentos do clube acabam passando por esse processo de forma também. Então, desde o processo de marketing, desde o processo de captação das categorias de base, como você muito bem citou aqui o Palmeiras, por exemplo, que hoje é referência nesse mercado, passou por um processo de profissionalização dedicado a isso para que hoje os frutos pudessem ser colhidos. Então, eu vejo esse crescimento de forma individual dos clubes como um todo. Então, hoje você lida com o dirigente muito mais profissional, mas por detrás dele existe um departamento de scout que conhece muito bem o mercado nacional, internacional e de fora. Você citou, por exemplo, alguns exemplos dos atletas que nós recentemente trouxemos. Muitos deles eu dou o mérito aos departamentos de scouts que enxergaram esses atletas em mercados, alguns até alternativos, que hoje é o caso do Bastos, por exemplo. Exatamente. O Bastos é angolano, né? Bastos é angolano, estava na Arábia. Como é que ele veio parar no futebol brasileiro? Muito pelo mérito, né, das pessoas e dos profissionais que estavam ali em volta do processo de captação. Então, é o que eu estava citando. Por detrás do dirigente, da pessoa que às vezes está ali se expondo, existe hoje uma estrutura muito mais profissional, capaz, por exemplo, de enxergar nomes como Bastos, que você muito bem citou, entre outros, que outras empresas também movimentaram muito assertivamente no último mercado, por esse processo de profissionalismo. E com isso você vê o nível do nosso futebol muito mais alto hoje do que anos atrás. Por curiosidade, como é que se deu essa vinda do Bastos para cá? Conta um pouquinho dos bastidores, porque não é todo dia que aparece um jogador angolano por aqui. Exato, né? Eu tenho que dar o mérito a uma pessoa que é um querido, que é o Alessandro Brito, que hoje tá no Botafogo, que é um amigo já de outras operações, que quando nós falamos com ele, já era um atleta que era acompanhado de perto, e dentro do esquema e dentro do projeto que o Botafogo vinha se desenhando, o Bastos, pelo seu porte físico, por toda aquela sua experiência de Itália, de campeonatos internacionais que ele carregava, fazia sentido para o projeto do Botafogo. Então ele enxergou um potencial que talvez outros não estavam enxergando a médio e longo prazo, porque Bastos passou por um processo de adaptação para que ele pudesse se tornar o que ele tem se tornado, a importância que ele tem somado ao grupo, mas passou por um profissional, além de muito querido, muito exemplar. Nós estamos vendo um movimento global do futebol, né? As barreiras estão acabando, as fronteiras estão acabando, o futebol da Arábia Saudita hoje está cada vez mais rico e mais forte. Há uma década atrás era a China, já tivemos Ucrânia, Rússia, e aí eu começo a ver também um movimento contrário acontecendo. Quando a gente vê o Bastos, que é um angolano que jogou na Lazio, que estava no futebol da Arábia vindo para o Brasil, quando a gente vê o Memphis do Corinthians saindo do futebol europeu para vir jogar aqui.
essa mão pode ser invertida? A tendência é que o Brasil entre na rota do atleta europeu, do atleta internacional. O que o Corinthians fez agora com o Memphis tende a ser mais comum no futebol brasileiro? Eu acho que isso já é uma realidade, presente no nosso futebol. Hoje, quando você vai propor um projeto esportivo para um atleta que está no mercado europeu, para um atleta vir para o Brasil, ele já enxerga com olhos diferentes. Então, eu vejo que isso, na verdade, hoje já é uma realidade dentro do nosso meio, e aquilo que aconteceu com o Memphis, com o próprio Bastos, a tendência é que seja cada dia mais comum dentro do mercado brasileiro. E eu acho que o mercado brasileiro está pronto para poder entrar numa disputa sadia com grandes clubes do mercado europeu para ter cada dia atletas de mais qualidade, como, por exemplo, foi o caso exposto do próprio Felipe Anderson, que tinha uma proposta muito importante no mercado italiano, talvez até superior àquela que ele aceitou ao vir voltar ao Brasil, porém certamente a grandeza do projeto, a seriedade com que foi apresentado para ele do futebol do Palmeiras o seduziu, e com isso ele veio atuar no mercado brasileiro. Eu acho que isso tem que ser cada dia mais presente dentro do nosso futebol, e o que tende a engrandecer ainda mais o mercado e o futebol brasileiro. Tá na internet que o Vitor Reis, zagueiro do Palmeiras, está para ser vendido aí na casa de 30 a 35 milhões de euros. Ou seja, mais de 120 milhões de reais. Como é que faz para vender um zagueiro nesse valor todo? Eu acho que isso é fruto desse trabalho, desse profissionalismo que nós estamos falando até então. Começando, obviamente, pelas categorias de base do Palmeiras, que o Vitor Reis é apenas mais um caso deles. É claro que um caso muito, muito especial pelos valores e por tudo aquilo que envolve ele, mas também por tudo aquilo que a gente vem falando, que o entorno do atleta, e o Vitor Reis aceitou isso, muito simples na vida e na gestão que nós propusemos para ele ainda com 15 anos de idade, e os resultados e os frutos começam a aparecer. Obviamente ele está no plano do Abel para o ano que vem. O Palmeiras tecnicamente gostaria de contar, mas do ponto de vista de negócio, pode pintar alguma coisa no final do ano? Há uma expectativa de que ele deixe o Palmeiras nessa janela do final do ano? Seria um projeto para o meio do ano que vem, quando é a janela mais aquecida do futebol europeu? Como é que está esse planejamento de negociação? A gente trata desse assunto de uma forma muito natural, consequência de um trabalho que o próprio Palmeiras plantou, e o que o próprio Vitor aceitou isso como verdade, como realidade, dedicação nos últimos 10 anos. O Vitor tem 10 anos de Palmeiras, não é um projeto, não é um trabalho que aconteceu de um dia para a noite. Então são 10 anos que o Vitor está ali se dedicando para que pudesse colher esses frutos e ainda os que hão de vir. Então a gente procura trabalhar isso de uma forma muito natural também, pela ansiedade do atleta, para que isso não atrapalhe o dia a dia dele e para que isso possa manter ele sempre focado. É inevitável que o Vitor vai ter essa experiência do futebol europeu, como já foi dito inclusive pelo próprio Palmeiras. O tempo, os valores e a forma com que isso vai ser construído, a gente, óbvio, vai tratando sempre a quatro mãos, em unidade com o Palmeiras, para que isso seja um processo natural e que seja bom para todos. E pelo que você coloca, a prioridade é o futebol europeu. É jogador para Champions League, é jogador para grandes clubes da Europa. Não seria hoje uma tendência, por exemplo, de jogar no mundo árabe, em mercados mais emergentes do futebol? O Vitor tem um sonho, que é jogar uma Champions League, e nós, de alguma forma, vamos trabalhar para que isso seja concretizado. Eu acho que isso ele já plantou nos últimos anos, e de alguma forma o resultado está começando a aparecer. E até onde vai essa semente, que é o desejo do atleta? Porque às vezes o atleta quer ir para um lugar, o clube tem uma proposta melhor de outro, às vezes o atleta quer ir para um lugar onde ele vai ganhar mais dinheiro, mas o empresário defende que ele tenha um desempenho desportivo melhor para a carreira. Como é que concilia para uma joia rara, como é o caso do Vitor, como é que vocês conseguem conciliar um processo desse para que ele tenha a melhor oportunidade financeira, junto com a melhor oportunidade esportiva e junto com o desejo também, o sonho? Eu acho que isso tem que ser construído com naturalidade. O sonho, o desejo do atleta tem que ser sempre respeitado, e também nós temos a responsabilidade de trazer os pontos de equilíbrio entre uma proposta ou uma possibilidade e outra, para que ele, junto com a sua família, venha a decidir qual é o seu futuro. Nosso papel é de aconselhar, é de gerir, é de mostrar para ele os prós e os contras de toda e qualquer possibilidade que venha aparecer. No final, ele tem a decidir o que ele
o que o coração dele fala mais alto. No final das contas, é ele que vai jogar, é ele que vai estar lá, é a família dele que vai vivenciar isso. Então, eu acho que todos eles têm o direito de realizar, de repente, o seu sonho, seja jogar numa Champions League, ou seja, ter uma necessidade financeira. No final, a gente trabalha sempre para que isso se torne uma realidade. Mas se for para apostar, o Vitor vai agora ou vai no meio do ano que vem? Eu acho que o Vitor vai colher, sem dúvida, o fruto dos 10 anos que ele vem plantando, e o Palmeiras, sem dúvida, faz parte disso. Uma possível venda para o futebol europeu do Vitor, zagueiro do Palmeiras. Mas me chamou a atenção um caso de um jogador de vocês que é aqui do futebol brasileiro, apesar de não ser brasileiro, que é o Maurício Lemos, o uruguaio, que teve na bica de deixar o Atlético para o São Paulo. O que aconteceu ali que não deu certo? O projeto familiar do Maurício, que ele planejou por um determinado momento, e ali as coisas não se conciliaram, foi apenas uma decisão familiar dele. Mas fica para o Atlético para o ano que vem? Pode sair? Qual que é a tendência? A tendência é que ele seja reavaliado ao final da temporada, de acordo com o projeto técnico que o Atlético vai desenhar para 2025. O Atlético está disputando competições importantes agora nessa reta final. Nós certamente vamos falar disso com mais calma assim que eles concluírem essa etapa. Ou seja, não está descartada a possibilidade de uma negociação. Eu acho que toda e qualquer janela de transferência não se descarta uma movimentação, ainda mais de clubes importantes, como você citou. Eu acho que ao final da temporada a tendência é que todos nós possamos rediscutir o projeto para 2025 e que o que for bom para ambos será feito e administrado, sem dúvida. Você faz parte hoje de um grupo que é global, né? São 6 países e, obviamente, esses 6 países são polos para negociar em vários outros países. Como é que se deu a estruturação da PIP? Como é que vocês chegaram a esse patamar de uma das maiores empresas de assessoria de atletas no mundo? Eu acho que isso vem muito da essência de onde a empresa foi criada, que vem da família Pastorello, que nos anos 90 passa pela compra de clubes italianos pelo pai do Federico e da ascensão do Federico Pastorello no mercado de gestão a partir de então. Entende-se, né, essa essência da empresa como um todo, que o processo organizacional e cultural de cada país faz com que a gente esteja dentro de uma forma global do mercado. Então, é uma visão estrutural, organizativa de uma multinacional que nós trouxemos para dentro do mercado de gestão. Com isso, a gente consegue ter a visão 360 do mercado e poder atender às diversas demandas, chegando com isso a resultados como o último mercado de transferências, por exemplo, que foram 46 transferências de mercado entre os 6 continentes, como você citou. Vocês já trabalharam com muita gente grande, como Evra, como Diego Milito, como Fernando Couto, como Veron, Cannavaro, Del Piero, Boateng, Crespo, muito jogador parrudo do futebol mundial. Muda muito o nível de exigência de um jogador desse patamar, jogador campeão do mundo, jogador de seleção europeia, jogador de Milan, de Inter de Milão, de Real Madrid. Muda muito o dia a dia, o nível de exigência é outro. Quanto maior o atleta alcança o seu patamar exigido, maior a demanda em torno dele. Mais atento aos detalhes, mais atento às peculiaridades ele está e, consecutivamente, nós também temos que estar. Então, os jogadores do porte, como você aqui bem citou, exigem de você uma certa atenção em todos os detalhes que estão em torno deles, sem dúvida nenhuma. Como é que o jogador brasileiro é visto hoje no mercado europeu, principalmente, mas no exterior de uma maneira geral? Nós aqui dentro temos a sensação de que talvez estejamos vivendo um dos mais difíceis momentos da história do nosso futebol. Pelo tamanho dos jogadores que faltam à seleção brasileira, pelos resultados que não vêm já há algum tempo. Como é que isso tem impactado nessa marca lá fora, a marca jogador brasileiro? Eu acho que isso também passou pela decisão da PIP, por exemplo, de vir ao mercado brasileiro e se consolidar dentro do mercado local. O mercado brasileiro continua sendo visto como o maior produtor
de novos talentos do nosso futebol. Então, ele continua sendo para nós ainda dentro do mercado internacional visto dessa forma. Por isso, o cuidado e o zelo que a gente vem fazendo com a atuação da PIP aqui no Brasil. Eu acho que a falta de resultados da nossa seleção, ou como você citou, talvez passe a essa imagem de que nós, de alguma forma, estamos vistos de uma forma diferente no mercado europeu. Mas para nós que estamos no dia a dia ali também, eu acho que essa imagem passa muito mais por essa falta de resultados esportivos que não houveram nos últimos anos. E dentro disso, a gente vê uma crítica muito grande à postura do atleta brasileiro. Que o cara não se cuida fora do campo como deveria, de que o atleta muitas vezes está mais preocupado com o cabelo, mais preocupado com o carro, do que preocupado com a vida de atleta. E o Neymar tem contribuído muito para essa imagem do atleta brasileiro. Como o atleta brasileiro é visto fora do campo pelos grandes players do futebol mundial e como vocês que cuidam da carreira dos atletas hoje trabalham para que o atleta brasileiro mude essa imagem. Esse é um tema muito importante no nosso dia a dia, né? Muito dessa estrutura que foi criada por nós aqui no Brasil com a PIP local foi para que a gente pudesse dar essa informação, dar valor a essas necessidades em torno aos nossos atletas aqui no Brasil, para que eles fossem bem vistos dentro do mercado europeu. Isso não é novidade dentro do nosso mercado local, mas muito se dá ao fato cultural, da onde os nossos atletas vêm, daquilo que é plantado ou daquilo mesmo que é falado dentro dos vestiários e tudo mais. Mas eu acho que o nível de exigência do futebol europeu tem crescido muito com esse fator externo, e com isso nós temos ficado para trás. Então essa questão das redes sociais, do TikTok, das redes dos Instagrams, dos posts fora de hora, tudo isso sem dúvida é um assunto muito discutido e tratado com uma forma muito com muita atenção interna por nós, porque isso sem dúvida reflete na visão do mercado europeu. Hoje os grandes clubes, existe um departamento voltado para que fiquem observando as redes sociais, o comportamento social, o comportamento individual de cada atleta. Hoje, para que a gente possa desenvolver, por exemplo, uma transferência de um nível dessa, como a gente tem falado aqui do próprio Vitor, por exemplo, que é o caso mais recente agora, ele passa por uma série de entrevistas com os clubes para que eles entendam a postura dele fora de campo, familiar, o que ele pensa, como ele agiria em determinados momentos de crise. Tudo isso hoje é muito mais analisado pelo futebol europeu do que antigamente. Eu acho que a rede social mal usada tem contribuído de forma negativa para que essa visão seja construída a nosso respeito. E essa imagem hoje vale muito dinheiro, né? Vamos dar um exemplo aqui, que talvez seja o mais brutal de destruição de valor de imagem, que é o do Daniel Alves, jogador da seleção brasileira, capitão de seleção brasileira em Copa do Mundo, um jogador dos mais vencedores da história do Barcelona. Certamente tinha uma marca construída ali muito valiosa por muitos anos e hoje isso tudo foi jogado por água abaixo. Como é que vocês trabalham no dia a dia, até nesse aspecto educacional, com um assunto que vem se repetindo muito, que é a questão da violência sexual, a questão do abuso, a questão da relação homem e mulher que extrapola aquilo que é desejável de uma relação saudável e muitas vezes parte para a violência e acaba impactando, obviamente, de maneira brutal na vida da vítima, que é o mais grave. Sim. Sempre tem que lembrar que a pessoa agredida que é a vítima, mas também na destruição da vida do atleta e da carreira do atleta por, às vezes, um erro de uma noite ou de um momento da vida. Isso que você acabou de citar é o que a gente veio falando. Tudo isso passa por esse processo educacional que acaba tendo um pouco a nossa responsabilidade de instrução desde quando o atleta tem 13, 14, 15 anos, das dificuldades, das demandas, dos assédios que eles vão enfrentar quando alcançam patamares como esse que você citou. A imagem do atleta que é construída, ela fala muito da mensagem que ele quer passar ao público.
propósito do qual ele está ali, a mensagem que tem por detrás daquilo que ele construiu como carreira. Então, quando você tem um ato como esse, acaba destruindo e na maioria dos casos, 99%, é um caminho sem volta. É tudo aquilo que você construiu em uma noite, como você citou, você se perde todo um trabalho construído em 25 anos. Eu acho que o cuidado com as demandas e com os assédios que o futebol e essa profissão deles proporcionam. A visibilidade, né? A idolatria. Tem que ser dada atenção. Vale lembrar que nesse momento que falamos disso aqui, nós temos um ex-jogador de seleção brasileira preso, que é o Robinho, e temos um ex-capitão de seleção brasileira em liberdade condicional, que é o Daniel Alves, fora tantos outros casos que não têm esse apelo midiático, mas que acontecem no dia a dia. Para o atleta que está na ponta e você tem um casting espetacular, o cara sente isso. O cara, quando para e vê o que aconteceu com o Robinho, vê o que aconteceu com o Daniel Alves, ele entende a gravidade do que está acontecendo. Sendo mais direto, a ficha do boleiro caiu? Eu acho que, sem dúvida, grandes casos como esses que foram citados causaram impactos nacionais e internacionais. Então, eu acho que não só o atleta, mas como um todo, o país acaba se mobilizando, no mínimo, para um momento de reflexão dos princípios, dos valores que acabaram sendo perdidos com esse assédio ou com tudo aquilo que a vida de um atleta de alto rendimento, um profissional desse nível, proporciona. Então, eu acho que valeu e vale a reflexão, não só para o jogador de futebol, mas para todos aqueles que de alguma forma estão expostos diariamente a desse formato. Eu acho que causou esse impacto, sem dúvida. O Cláudio, estudando um pouquinho da sua empresa, eu vi que vocês têm quase 10 vezes mais jogadores de categorias de base no Brasil do que jogadores profissionais. Primeira pergunta, isso acontece em outros países ou essa é uma característica do Brasil? Essa é uma característica. Ser um mercado voltado para fornecer jogadores. Eu acho que isso passa muito pela estratégia que nós adotamos, né? Nós recentemente chegamos ao Brasil em 2021, então é natural que você passe por um processo de plantação para que as pessoas possam entender a nossa filosofia, para que eles possam entender a mensagem que a gente vem passar, para que esse processo de plantação dentro do mercado brasileiro possa acontecer. É óbvio que o volume de atletas de categoria de base tende a ser maior do que aqueles que estão no profissional. A tendência é que haja um equilíbrio nos próximos anos, mas sempre com atenção máxima a esses que estão surgindo, para que nós, desde cedo, possamos implementar e trazer a realidade do mercado europeu para dentro da casa deles, que eu acho que esse é o principal objetivo da PIP aqui no Brasil. E vocês começam a trabalhar um garoto com quantos anos? Porque tá virando uma coisa surreal, né? O menino com 11 anos, 12 anos, 13 anos, já tem empresário, já tem gestão de carreira, já tem salário praticamente de profissional, já tem uma estrutura montada em torno dele. É um trabalho cada vez mais precoce. É um trabalho cada vez mais precoce, a gente também muito limitado pela legislação, pelo regulamento que exige de nós que esse trabalho seja feito a partir dos 16 anos de idade. A maioria dos casos, o atleta com 16 anos de idade já está sendo vendido para clubes como Real Madrid, como Milan, como esses que nós citamos aqui. Mas nós procuramos instruí-los sempre o mais breve possível para que quando eles possam chegar a essa idade de ser gerido por um empresário, por um agente profissional, eles possam estar prontos para esse momento. Muito bem, vamos para o de primeira SA, perguntas curtas, respostas rápidas, sempre no oferecimento de Gerdau, o futuro se molda. O empresário, ele é vilão ou ele é herói? Eu acho que o bom empresário, com certeza, ele é um herói porque ele traz instrução para a família e para o projeto dentro da casa deles. Eu acho que o serviço mal prestado acaba sendo um grande vilão. Eu tive um amigo querido no futebol chamado Jair Bala, grande jogador do Santos, jogou com Pelé, jogou no América Mineiro e depois foi cronista esportivo. E ele dizia a seguinte frase: o craque hoje é o empresário. Ele vale muitas vezes mais do que o jogador. Porque se o jogador for muito bom e não tiver empresário bom, ele não chega em lugar nenhum. E tá cheio de perna de pau com o empresário bom que chegou longe. Ele estava certo? Talvez no momento que ele falou isso, a realidade pudesse ser outra, mas hoje eu acredito que não. Hoje o protagonista é o jogador.
Empresário tem força para colocar jogador em seleção? Não, de maneira alguma. O empresário hoje, ele tem a força de gerir a carreira individual do atleta para que ele possa se potencializar e chegar ao nível de uma seleção brasileira. Quem tem a melhor base do Brasil hoje? Eu acho que existem boas referências hoje no mercado brasileiro, a nível de mercado de categorias de base, como os próprios clubes que estão se tornando SAF, esse sistema organizacional, a tendência é que as categorias de base sejam as primeiras a dar bons resultados. Mas, sem dúvida, quando a gente fala hoje de categoria de base, por todos esses resultados recentes que o Brasil vem colhendo, o futebol de base do Palmeiras, sem dúvida, é uma referência. Por falar no Palmeiras e na base do Palmeiras, quem será o próximo Endrick do futebol brasileiro? Uma pergunta difícil, porque o literalmente Endrick... a pergunta de milhões. Né? Exato. Literalmente uma pergunta de alguns milhões. A gente não tem essa resposta, a gente trabalha para consolidar aqueles que acreditam no nosso trabalho. Mas fala uns 2, 3 nomes que o futebol brasileiro vai ouvir daqui a alguns anos. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o Vitor Reis é um atleta que nós vamos ver nas próximas Copas do Mundo. Para fechar, o Lukaku vem jogar aqui nessa leva de estrangeiros que estão por aí para chegar? Eu acho que, a princípio, não é a ideia. Mas você podia dar uma fomentadinha lá, quem sabe? Quem sabe? Maravilha. Obrigado pela entrevista e parabéns pelo trabalho. Eu que te agradeço demais essa oportunidade, espero ter contribuído aí para o sucesso do programa. Parabéns por estar investindo cada dia mais no esporte, trazendo seriedade, que é uma marca registrada aí da CNN. Muito bem, recebi Cláudio Fiorito, que é o CEO da PayPay Esportes, uma das maiores empresas de agenciamento de atletas no Brasil e no mundo. Domingo que vem tem mais CNN Esportes SA. Um grande abraço e até lá.